Nós estamos aqui no momento do estudo da Bíblia, da reflexão na Palavra de Deus. Nestas últimas semanas, desde o comecinho do ano, a gente tem pensado na série Bem-aventurados, uma expressão bíblica que significa felizes, mas não é uma felicidade comum, é a felicidade do céu, é a felicidade que vem de Deus. E a gente analisou nas últimas semanas 8 bem-aventuranças baseadas no Evangelho de Mateus, capítulo 5, palavras do Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente avança com mais bem-aventuranças na Bíblia, especialmente no livro dos Salmos. Mas depois você vai ver, nós vamos ter outras no livro de Apocalipse e outras partes da Bíblia também. Ok? Estamos juntos, são promessas de Deus para você e para mim, a fim de que no meio das dificuldades e problemas da vida, nós mantenhamos nossa esperança, nossa alegria, nossa felicidade que vem do Senhor. Mas vamos orar antes da gente abrir o livro sagrado. Pai querido, te peço por tua bondade, usa-me, Senhor, agora, para que tua palavra seja clara, seja linda, seja limpa, transparente, cristalina, e assim abençoe a vida de todos os teus filhinhos que estão orando comigo. Eu te peço, Pai, humildemente, no nome santo de Jesus. Amém. Vamos então ao primeiro salmo da Bíblia, conhecido Salmo 1. Já está marcadinho aqui, Salmo 1. Esse salmo tem muita gente que conhece de cor, não é? Eu também sei de cor. Até porque é pequenininho, são apenas 6 versículos. Os 3 primeiros falam da alegria dos justos, ou seja, daqueles que andam nos caminhos do Senhor. E os últimos 3 versos apresentam a tristeza dos ímpios, daqueles que rejeitam a Deus, rejeitam a graça de Deus e, infelizmente, andam no mundo, andam na vida sem Deus. Vamos lá, Salmo 1, está escrito assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Agora, a partir do verso 4, está escrito assim: Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Salmo começa com a expressão bem-aventurado. Nós vimos aí nas semanas anteriores que essa expressão bem-aventurado no Novo Testamento, no grego, é makarios, ou makarioi. É a ideia de felizes, mas assim, como já disse, muito felizes. É uma felicidade especial, é a felicidade que vem de Deus, é a felicidade que vem do céu. Agora aqui no hebraico do Antigo Testamento, de novo a expressão bem-aventurado, do hebraico ashré, que o significado é o mesmo, a ideia é a mesma. São felizes todos aqueles, diz o salmista, todo aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja aqui que ímpios, pecadores, escarnecedores, todos a mesma ideia, ainda que as palavras sejam diferentes, mas são pessoas que rejeitam a Deus. Então o salmista diz assim: é feliz o homem que não anda no conselho desses que rejeitam a Deus, que não compactua com eles das suas práticas, que não se assentam com eles, que não participam com eles na prática do mal. É feliz aquele que diz não ao mal e diz sim ao bem. É tudo uma questão de escolha, não é? Veja aqui agora verso 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. O homem feliz é aquele que, de maneira consciente e voluntária, decidida, ele diz não ao mal e diz sim ao bem. O homem feliz é aquele que evita o envolvimento progressivo com o mal,
Por isso que o salmista diz assim: não ouve conselho de ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, é feliz aquele que, repito, conscientemente evita o mal, foge do mal, mas escolhe o bem, opta por Deus, pelo caminho de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A lei aqui da palavra hebraica Torá. E Torá significa toda a revelação de Deus para a humanidade, todas as instruções, as orientações, os ensinos do Senhor. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí vem a promessa, olha que lindo: ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no tempo devido dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O homem feliz, o justo, aquele que procura andar com fidelidade na presença do Senhor, a promessa é essa, que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, dá o seu fruto no tempo devido. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Ou seja, Deus está dizendo assim: se você optar pelo bem, conscientemente rejeitar o mal, eu vou abençoar a sua vida, você vai prosperar. É evidente que a gente não pode pensar em prosperidade aqui apenas no sentido material, até porque você sabe, na vida há valores que valem muito mais do que as coisas materiais. Quando Deus promete prosperidade aqui, por favor, não pense que Deus está pensando, está falando, está se referindo apenas a questões materiais. Deus está prometendo para você uma vida feliz, uma vida abençoada, uma vida com sentido, uma vida com propósito. Vai muito além das questões materiais, das questões econômicas e financeiras. O homem, diz o Senhor, que opta pela minha lei, ele é como uma árvore plantada junto às águas, que no tempo devido dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora vem o contraste com os ímpios, com os que rejeitam a graça de Deus. Os ímpios não são assim, são como a palha que o vento dispersa. É como que dizendo assim: olha, a alegria dos ímpios é passageira, é temporária, é efêmera. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Quando aquele que a todos criou levar a todos à sua presença para o julgamento final, a palavra de Deus diz que os perversos não prevalecerão no juízo. Eles serão reprovados na presença de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos. Isto é, quando Deus reunir os seus filhinhos para a eternidade, levá-los para a vida gloriosa, então os pecadores, perversos, os ímpios, eles não serão achados na congregação dos justos. E o Salmo termina dizendo assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A gente vive num mundo de muita mentira, não é verdade? E eu penso que uma das maiores mentiras que há nesse mundo, que tem evidentemente a origem no próprio pai da mentira, que é o diabo, uma das maiores mentiras que há nesse mundo é exatamente esta, de que quando você procura andar com fidelidade na presença de Deus, você perde a alegria da sua vida. É isso que o diabo diz aí para todo lado. Você se lembra que certa vez Jesus, referindo-se ao seu inimigo, ao diabo, ele disse que o diabo é o pai da mentira. Inclusive, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque Jesus disse: ele é mentiroso e pai da mentira. Isso está lá no Evangelho de João, capítulo 8, verso 44. Uma das mais comuns e mais fortes mentiras do diabo é exatamente essa, de que no caminho de Deus, quando você opta por seguir uma vida de obediência a Deus, então você vai encontrar escravidão, você vai ter uma vida triste, você vai ficar alienado da realidade, você estará sob um manto de engano e você decresce, você involui, você perde a vida. Essa é a grande mentira do diabo. Se você opta por Deus, então a sua vida perde o sentido, você perde sua felicidade. Por outro lado, ele diz assim: na vida sem Deus, sim, na vida aí perdida no mundo de desobediência, aí sim a liberdade, a alegria, a verdade. Aí existe felicidade,
crescimento, desenvolvimento. Quando você vive sem Deus, aí sim você aproveita a vida, porque você sabe curtir a vida. Essa é uma grande mentira que corre pelo mundo. E infelizmente muita gente tem crido nessa mentira e dessa mentira tem sido vítima. Eu me lembro quando garoto, os meus pais conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós já éramos cristãos, mas éramos cristãos assim, sem práticas religiosas. Nós não tínhamos o hábito de ir à igreja com frequência, também não líamos a Bíblia e nem sequer conhecíamos bem a Bíblia. Mas claro que nós tínhamos temor a Deus no coração, mas como já disse, nós não éramos assim praticantes e cristãos decididos e assumidos e conscientes, até que meus pais conheceram a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os irmãos passaram a ensinar a Bíblia para nós e a luz de Deus brilhou em nossa casa, iluminou os nossos caminhos. Então, eu, meus pais, meus irmãos, lá em casa nós somos 7, pai, mãe, 5 filhos, todos fomos para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E já no primeiro ano nós somos batizados na igreja. E eu me lembro que, ainda antes do batismo, já me preparando para o batismo, eu tinha na época aí uns 11 anos de idade, conversando com alguns amigos dali da rua, vizinhos, né? A gente brincava ali juntos, às vezes de futebol, e também alguns colegas da escola, quando eu dizia que estávamos indo à Igreja Adventista, que estávamos nos preparando para o batismo. Eu me lembro mais de uma vez de colegas dizerem assim: ei, vocês têm certeza do que vocês estão fazendo? Eu me lembro especialmente de um menino, um colega meu lá da rua, ele dizia assim: Gilson, vocês vão entrar na lei de crente? Cuidado, viu? Essa lei é perigosa, porque quem entra na lei de crente fica proibido de fazer tudo. Você é tão novo, ele dizia assim para mim, vocês não deviam entrar na lei de crente, essa lei de crente é muito ruim, é muito pesada, quem entra nessa lei fica proibido de fazer tudo, você vai ver, é muito ruim. E o tempo passou, e eu entrei na lei de crente, e eu descobri que aquele meu amigo estava completamente errado. Sim, eu descobri que nada melhor na vida do que andar nos caminhos de Deus. Eu descobri que aquele meu amigo e tantas outras pessoas, milhares, milhões, se não bilhões pelo mundo, estão completamente enganadas porque têm crido na grande mentira do diabo, de que longe de Deus há liberdade, mas perto de Deus há escravidão. Que pena que muita gente tem crido nessa grande mentira, vivem iludidos por essa mentira. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga que está me assistindo agora, e eu falo de experiência própria, com toda a minha alma e com todo o meu coração, não existe nada melhor nessa vida do que a gente amar a Deus, amar a sua palavra e procurar viver em fidelidade nos seus caminhos. E eu quero dizer para você que tudo que há de bom nesse mundo é permitido por Deus. Não há nada que Deus vai proibir você de fazer, de viver, de falar, de experimentar, que seja bom para você. Deus não tira de nós nada que é bom. Se Deus tirar alguma coisa de nós, Ele vai tirar o que nos machuca, que nos prejudica, que nos faz mal, mesmo que a gente goste, mesmo que nós nos sintamos atraídos para isso, mas se nos faz mal, Deus vai tirar de nós, ou vai nos aconselhar que nós evitemos, mas tudo o que Deus faz, objetiva o bem dos seus filhos. Eu tenho aqui na minha Bíblia anotado um texto, eu gosto muito dele. É de autoria de Ellen White, está no livro Caminho a Cristo, páginas 30 e 31. Ouça bem essa mensagem. Está escrito assim: Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Vou repetir a primeira frase. Deus não pede que renunciemos a coisa alguma que traga benefício para nós. Em tudo o que Ele faz, Ele tem em vista o bem-estar de seus filhos. Em tudo o que Ele faz, Ele tem em vista o bem-estar de seus filhos. O ser humano provoca os maiores males e a maior injustiça para consigo mesmo quando pensa e age contrariamente à vontade de Deus. Nenhuma felicidade verdadeira existe no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor e quer o bem das suas criaturas.
O caminho da transgressão só leva à miséria e destruição. Sabe as palavras, não é verdade? Oh, acredite nisso. Deus não quer tirar de você nada que seja bom para você. Pelo contrário, o que é bom Deus acrescenta, Deus multiplica. Quando Deus tira da gente, Ele só tira aquilo que nos prejudica, que nos faz mal. Aquilo que de alguma maneira, em vez de ser para o nosso bem, será para o nosso mal. Sabe, podem dizer o que quiserem contra o caminho de Deus e contra a vida dos justos, mas a grande verdade é que contra fatos não há argumentos. Observe a vida daquelas pessoas que são fiéis a Deus, que têm procurado andar com sinceridade nos caminhos do Senhor, e você vai ver, e eu repito, pode dizer o que for contra o caminho dos justos, contra a vida dos justos, mas contra fatos não há argumentos. Podem diminuir, podem desprezar, podem zombar, podem ridicularizar o caminho de Deus e a vida daqueles que são fiéis a Deus. Mas observe a diferença entre os que vivem em fidelidade a Deus, de forma consciente, de maneira assim voluntária, equilibrada, em relação àqueles que ignoram a Deus, os caminhos de Deus e caem nesse mundo de perdição, como se diz na linguagem popular, caem na gandaia, chutam o balde. Ei, olha aí a diferença. Contra fatos não há argumentos. Veja a diferença da vida, repito, daqueles que servem a Deus com fidelidade, com equilíbrio, com sabedoria, vivendo o cristianismo bíblico, do qual nós não temos com que nos envergonhar. Observe a vida dos que vivem dessa maneira em relação àqueles que desprezam os caminhos de Deus. E você vai ver, não tem como desprezar o caminho de Deus, porque contra fatos não há argumentos. A vida dos justos é a grande prova de que vale a pena amar, servir e andar nos caminhos do Senhor. Mas enquanto estamos nesse mundo, precisamos estar atentos e espertos, porque esse é um mundo de enganos, de engodos, de ciladas, de armadilhas. Há inclusive uma advertência forte aqui no livro de Provérbios. Se você quer acompanhar aí na sua Bíblia, Provérbios capítulo 14, verso 12. Olha só o que está escrito. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Há caminho, diz Salomão, que ao homem parece direito, parece bom, mas ao cabo ou ao final dá em caminhos de morte. São caminhos de morte que existem nesse mundo que muitas vezes parecem caminhos de vida. São caminhos que parecem bons, mas são ruins. Eles parecem certos, mas eles são errados. Eles propõem alegria, mas depois eles entregam tristeza. Assim é o caminho do mundo, assim são esses caminhos perigosos do mundo. Assim a vida no pecado, assim a vida longe de Deus. O pecado geralmente é colorido, mas ele desbota com facilidade. Não é? Rapidamente ele perde o seu brilho. Depois que as luzes do pecado apagam, a escuridão é assustadora. Por isso que Salomão adverte e diz assim, cuidado, porque há caminho que ao homem parece direito, mas ao final dá em caminhos de morte. Meu amigo, minha amiga, em vez de fugir do conhecimento de Deus, das revelações de Deus, em vez de fugirmos da lei do Senhor, das instruções, dos mandamentos, dos preceitos do Senhor, você e eu devemos buscar essa palavra de Deus, essas instruções de Deus. Nós devemos seguir as instruções do Senhor. Em seguir as instruções do Senhor, aí sim, há grande recompensa. E eu quero ler um pouco mais com você. Vamos aqui nos Salmos mesmo. Salmo 19, a partir do verso 7. Se você tem aí Salmo 19, a partir do verso 7, olha que promessas lindas estão escritas aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Observe a lei do Senhor aqui, como já disse, é a Torá do hebraico. E é uma referência aos ensinamentos, às instruções, às revelações, a direção, os ensinos do Senhor. A lei do Senhor é perfeita e restaura ou revigora a alma. O testemunho do Senhor, a revelação do Senhor é fiel, é digna de confiança, a revelação do Senhor, e dá sabedoria aos simples, ou seja, aos inexperientes.
Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O mandamento do Senhor traz luz para os olhos. E agora, a partir do verso 9, o temor do Senhor é límpido, é puro e permanece para sempre. Os juízos ou as ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado, ouro puro, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles, isto é, pelos testemunhos, pelas instruções, pelas orientações do Senhor, se admoesta ou se adverte o teu servo, em os guardar, em os obedecer, a grande recompensa. Oh, creia nessa palavra de Deus. Se você e eu, se nós procurarmos com humildade, colocarmos em nossa vida como prioridade os caminhos de Deus, a vontade de Deus, as orientações do Senhor, então todas essas bênçãos aqui prometidas serão alcançadas por você e por mim, e nós teremos uma vida com propósito nessa nossa curta existência. E como eu coloquei o título da mensagem, O Caminho dos Justos, inevitavelmente eu me lembrei de um verso bíblico que é um dos que eu mais gosto aqui no livro de Provérbios. E é provável, talvez, que você conheça esse verso de cor. É Provérbios capítulo 4, verso 18. São muito queridas estas palavras. Está escrito assim: mas a vereda dos justos, ou numa versão mais moderna, o caminho dos justos, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos justos, diz Salomão, a vida dos justos, a experiência dos justos. E é bom lembrar que quando a gente fala de justos, nós não estamos eu não estou dizendo que você é bom, que eu sou bom, que há justiça própria em nós, claro que não. Quando a Bíblia fala aqui sobre a vereda ou o caminho dos justos, os justos são aqueles que estão buscando a justiça de Deus. São declarados justos não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. É a justiça de Deus que nos faz justos. Nós somos pecadores, mas Deus nos justifica por sua misericórdia, por sua graça, por seu amor para conosco. Então, Salomão diz assim: a vereda, o caminho dos justos, daqueles que escolhem a Deus, daqueles que estão justificados pela sua fé em Deus, pela sua confiança em Deus. O caminho dos justos é como a luz da aurora. Os justos são aqueles que escolhem a Deus, são aqueles que encontram a Deus, por Deus são perdoados, são justificados e que agora vivem em obediência ao Senhor. O caminho dos justos, a vida destas pessoas, a experiência delas, desses que se encontraram com Deus, foram perdoados, estão vivendo em obediência a Deus. A vida dos justos, diz Salomão, é como a luz da aurora. Ou seja, é como a luz de uma nova manhã, de um novo dia. Eu penso que uma das coisas mais lindas da experiência daqueles que aceitam a justiça de Cristo e procuram viver em obediência ao Senhor e andar com fidelidade nos seus caminhos, um dos aspectos mais lindos da vida deles é exatamente a transformação que o Espírito Santo opera em nós, levando-nos a uma vida de santificação ou de santidade, na medida em que os justos andam com aquele que é justo. Justiça é santidade. Se você anda junto daquele que é justo, então você passa a desfrutar a santidade de Deus. A vereda dos justos, o caminho dos justos, diz Salomão, é como a luz da aurora, a luz de um novo dia, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quanto mais você anda com aquele que é justo, com aquele que é santo, então você também desfruta, experimenta a santidade. E eu gosto de dizer que santidade não é o que Deus exige, mas é sobretudo o que Deus oferece. Até porque se Deus exigisse santidade de você e de mim, ora, como poderíamos oferecê-la ao Senhor, se nós somos pobres, pecadores marcados pelo mal? Por isso que eu digo para você, santidade não é o que Deus exige, mas é o que Ele oferece.
Se você anda com aquele que é santo, então a santidade de Deus vai transformar você, vai influenciar você e vai dar a você uma nova vida e você vai viver em santidade. Então, Salomão diz assim, a vida dos justos é como a luz da aurora. Tudo começa como o nascer do sol, o nascer de um novo dia. Quando você é justificado, quando você se encontra com Deus, aqui é o início de tudo. Aqui é o novo nascimento. Aqui é o começo da experiência cristã. A vida dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tudo começa ali no encontro, no início. Quando você aceita a graça de Deus, você é justificado, você é perdoado, você nasce de novo, então você entra no reino da graça de Deus. Aqui o sol começou a nascer. Mas aí o salmista, aliás, Salomão diz assim, e o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. Ou seja, na medida em que o tempo passa e você vai andando com Deus, a luz de Deus na sua vida vai ficando cada vez mais clara, mais forte, mais intensa. Eu diria que esse é o processo de santificação, é o processo de transformação da nossa vida, quando a gente vai cada dia ficando mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso caráter vai sendo modificado, à semelhança do caráter dele. O Espírito Santo vai agindo em nossa vida por meio da palavra, das experiências nossas com Deus, e o Senhor vai nos transformando gradativamente. A vereda dos justos, o caminho dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais, vai avançando no reino da graça. Quanto mais o tempo passa, mais você vai crescendo na sua experiência com Deus, vai brilhando mais e mais. E aí Salomão termina dizendo assim, até ser dia perfeito. Eu quero preparar uma mensagem sobre o dia perfeito. Qualquer dia vou apresentá-la aqui com esse tema, o dia perfeito. O dia perfeito significa o momento quando a luz atinge o seu clímax e nunca mais vai se apagar. O dia perfeito na experiência dos justos será o dia do encontro definitivo e glorioso com o Senhor. Oh, sim! O dia perfeito será o dia da glorificação. Quando aqueles que hoje estão andando com Deus no reino da graça, terão o privilégio e o acesso ao reino da glória. O dia perfeito é o fim da corrida, é o fim da luta. O dia perfeito será o dia quando aquele que hoje está nos livrando da culpa do pecado, do domínio do pecado, ele vai nos livrar inclusive da presença do pecado. Oh, esse será o dia perfeito. O dia perfeito será o dia da vitória completa, definitiva e eterna, do bem sobre o mal, da vida sobre a morte. O dia perfeito será aquele quando o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, quando o nosso corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. O dia perfeito será aquele quando Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15 que a morte será vencida. Oh, sim, e a vitória de Deus e do bem se declarará por toda a eternidade. Glória a Deus por isso. A vereda dos justos, diz Salomão, é como a luz da aurora, a luz de um novo dia, de uma nova manhã, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tomara que quando chegar o dia perfeito, você e eu estejamos entre aqueles que nasceram no reino de Deus e no reino da graça de Deus permaneceram até que o convite se estabeleça e a eternidade comece e a gente saia do reino da graça para o reino da glória e a gente viva um eterno dia perfeito na presença do Senhor. Eu quero terminar então com mais uma bem-aventurança. E já que estamos nos Salmos, Salmo 112. Salmo 112, verso 1. Está escrito assim, antes de chamar o quarteto para a última música, Salmo 112, verso 1. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E, por favor, não pense que temer ao Senhor aqui é ter medo de Deus. Muito pelo contrário. Quando o salmista fala que é feliz o homem que teme ao Senhor, aqui em relação àquele
que tem a sua vida centrada em Deus. O homem que teme ao Senhor é aquele que é absolutamente leal ao Senhor. É aquele que escolhe o Senhor, que prioriza o Senhor, que reconhece que Deus é Deus e o coloca como Deus na sua vida, o coloca em primeiro lugar, como soberano na sua vida. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos, ou seja, tem prazer nos seus mandamentos. Você se lembra quando Jesus foi batizado? Está escrito que o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e ouviu-se uma voz do céu dizendo assim: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O pai estava dizendo assim: este é meu filho e eu tenho prazer na vida dele. Acredite, o homem que teme ao Senhor, o homem que tem a vida centrada em Deus, o homem que é absolutamente leal a Deus e tem prazer nos mandamentos de Deus. Essa é a ideia de teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Deus deseja que você tenha prazer na sua lei, nas suas instruções, nas suas revelações, nos seus mandamentos. E tendo prazer na lei de Deus, você vai encontrar o verdadeiro prazer e o verdadeiro sentido da vida. Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. E a despeito de todas as dificuldades, todos os problemas pelos quais passamos, vamos continuar sendo fiéis e sinceros na presença do Senhor. Porque apesar de tudo o que acontece nesse mundo, de todos os enganos que existem por todos os lados, ainda existe uma luz, ainda existe um caminho seguro pelo qual você e eu nós podemos andar. E essa luz, esse caminho, esse lugar pelo qual nós devemos transitar, essa estrada segura pela qual nós devemos andar, não é outra senão a vontade de Deus para a nossa vida. Deus te abençoe.